E aí, meus amigos, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula. É um prazer estar aqui mais uma vez, trazendo uma aula aí espetacular para você, né? A gente tá aí numa série de aulas aí, trazendo para você uma máquina inteira da Brastemp aqui, a HL DACE, né? E a gente tá trazendo conhecimento da fiação das peças para você, né? Às vezes você fica aí desesperado com a máquina aí, sem saber qual fio é qual, para onde é que aquele fio vai, né? E a gente está trazendo uma aula aqui espetacular para você, mostrando essas fiações. E aproveitando essas aulas, a gente também está trazendo alguns bônus, né? Que é falando de possíveis defeitos que as nossas peças aí ocasionam aí, né? Então, além da nossa aula, a gente também está trazendo bônus para vocês aí, gratuitamente. A única coisa que a gente pede para você que visualiza os nossos vídeos, gostou do nosso vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para toda vez que a gente trazer uma aula nova você seja notificado, tá bom? Um abraço para você e que essa aula seja um sucesso para você, tá bom? Vamos lá! Então, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o que, né? A gente já falou sobre o pressostato, a gente já passou uma aula sobre as válvulas, a gente já mostrou placa de potência, né? Com as fiações aqui. A gente já mostrou a nossa interface aqui, né? A gigante aí, uma interface gigante, né? E a gente já mostrou como funciona a fiação. Agora é a hora do nosso atuador, pessoal. O nosso atuador aqui na nossa terceira aula é aquele cara que faz o processo da centrifugação, né? Na hora da centrifugação, esse cara é responsável por fazer o acoplamento do cesto da máquina de lavar roupa juntamente com o agitador da máquina, né? O agitador é aquela peça do meio aí, aonde faz a agitação da roupa para a direita e para a esquerda, né? Faz a lavagem da roupa. Então, esse atuador aqui, ele é responsável por fazer o acoplamento do cesto com o agitador na hora da centrifugação, tá bom? Então, ele chega, o que chega nele aqui? Chega dois fios, pessoal, ó, dois fios que chega nele, né? Então, vamos lá, vamos conhecer essa fiação aqui. Vamos falar do fio azul, né? O nosso fio azul. Ele sai do nosso atuador e para onde ele vai, Cleomar? Ele vai para a placa? Esse fio, ele vai lá para a placa? Eu quero te mostrar para onde é que ele vai. Ele vem pelo chicote aqui, ó. Em vez dele ir para a placa, eu quero te mostrar aqui, ó. Ele vai para cá, ó. Deixa eu puxar aqui para mim te mostrar. Ele sai do atuador e ele vai para cá, ó. Para onde que ele vai, Cleomar? Ele vai para nossa eletrobomba. Por que que ele vai para nossa eletrobomba, Cleomar? É porque esse fio azul, ele é sinônimo de neutro, tá, pessoal? Ele é sinônimo de neutro. Aqui, na questão de placas, na eletrônica, ele é chamado de fio comum, tá? Ele é chamado de fio comum. Então, ele chega azul aqui e ele sai daqui e ele vai para onde? Ele volta pelo chicote. Então ele volta pelo chicote e vai para a placa? Não. Ele volta aqui pelo chicote e ele pega outro chicote voltando, ó, voltando. E ele vai para onde, Cleomar? Ele vai lá para o nosso motor, pessoal, ó. Ele vai lá para o nosso motor. Por que, Cleomar, que ele vai para o nosso motor? Porque também ele dá o sinônimo de neutro, né? Ele dá o sinônimo de neutro. Tá vendo? Ele dá o sinônimo de neutro. Nesse caso aqui, quando ele chega no motor ali, ó, ele funciona como se fosse um interruptor. Ele também dá o sinônimo aqui, nesse caso agora, de retorno, tá, pessoal? Retorno. Não tem um retorno aí do nosso interruptor da nossa lâmpada de casa. Então, ele é como se fosse o retorno. Uma hora ele tem energia, uma hora ele não tem energia. O retorno aí da lâmpada aí de casa também é da mesma forma. Aquele retorno ali que chega no interruptor da lâmpada dali de casa, ele só tem energia quando você aciona o botãozinho lá para acender a lâmpada. Aí ele passa a ter energia e ele vira fase, tá? Ele vira fase. Quando é ligado a energia, ele vira fase. Então, vamos lá. O que mais que nós temos aqui no nosso atuador, né? Nós temos também o fio marrom, pessoal. Que fio marrom é esse, Cleomar? Que fio marrom é esse aí? Esse fio marrom aí, pessoal, ele é como se fosse o fase, tá?
Ele é como se fosse o fase. Agora eu vou mostrar pra você, ó. Ele sai do nosso atuador, o fio marrom, ó, só chega 2 fios, tá vendo? Como se fosse fase ou neutro e fase, tá? Então aqui é positivo e negativo, fase e neutro, comum e fase, tá bom? Então, vamos lá. Então ele vai lá para nossa placa, esse fase aí vai lá para nossa placa. Não, pessoal, peraí, esse fase que sai daqui, ele não vai para a placa, ele vem para cá, ó. Ele vem para cá, ó. Ele vem para cá e ele vai lá na nossa eletrobomba, tá vendo? Ó, marrom, ó. Ele vai na nossa eletrobomba. Por quê? Porque ele é o fase. A eletrobomba precisa do fase, ou seja, do positivo. A nosso atuador também precisa do positivo. Então, o mesmo fio que chega aqui fase no atuador é o mesmo fio que se divide e vai lá no nosso na nossa eletrobomba, tá? E aí você perceba que ele chega aqui, é um fio marrom com branco, tá vendo? Então ele sai daqui, ó, marrom com branco do nosso atuador, vai lá na nossa eletrobomba branco e perceba que ele chega aqui 2 fios, tá vendo? Aí ele chega marrom e sai marrom no mesmo conector. Aí ele volta pelo chicote de novo, a outra perna, vem pelo outro chicote aqui que eu vou mostrar pra você agora, ó. Agora sim, agora ele vai lá na placa, ó. Vamos lá. Aí ele vem pelo chicote, ó, deixa eu mostrar pra você. Ele vem pelo chicote e ele chega nesse conector aqui, ó. Ó, então ele chega marrom, aí sai marrom, e agora ele vai lá para a placa que eu mostrei para você aquela hora lá, ó. Ó, aqui no nosso conector da nossa placa de potência. O que ele aqui, pessoal, ó. Ele é o nosso terceiro fio, ó. Ó. Nosso terceiro conector aqui, ó. Tá vendo? Primeiro pino, né, que é o AC2. Segundo pino, que é o AC1, né? Terceiro pino, que é a nossa válvula principal de entrada de água. E o quarto pino aqui, que é o marrom. Que fio é esse, Cleomar? Ele é o da eletrobomba. Lembra lá que eu mostrei para você o fio da eletrobomba? Ó, lembra? O marrom, ele chega no nosso atuador e também chega na nossa eletrobomba. Então ele é eletrobomba. Olha aqui para você tirar a certeza aqui, ó. Aqui no nosso conector nós temos ali, ó, bomba. Olha lá, ó. BOM, tá vendo? Fio marrom aqui, ó, fio marrom. Aí nós temos bem aqui no pezinho dele aqui, ó, BOM, bomba. Olha lá, ó. BOM, bomba, tá bom? Então, essa é a fiação do nosso atuador, tá bom? Nosso atuador. Agora segura aí que lá vem bônus. Já vem bônus para você também, olha só. Então, aqui dá alguns problemas. Deixa eu mostrar para você aqui, peraí. Então, pessoal, como eu tô falando para você, lá vem bônus agora, né? Qual é o defeito que dá aqui nessa questão do atuador, né? Eu vou falar para você aqui o primeiro problema que dá aqui na questão do atuador, né? Na questão do atuador. O primeiro problema que dá na questão do nosso atuador, pessoal, é esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Tem 3 triac aqui, né? Um é motor horário, um é motor anti-horário e tem esse outro triac aqui, que ele é o motor, ele é o triac de bomba e também o triac de atuador, né? Ele liga as duas peças, ele liga o atuador e também liga nessa eletrobomba lá, né? Liga junto nos 2 fios. Então o primeiro problema que dá é ele pode dar em curto, né? Ele não entra em curto à toa, pessoal. Ele não entra em curto à toa. A maioria das vezes que ele entra em curto, quem ocasiona isso é essa peça aqui, ó, a eletrobomba, a maioria das vezes. Então fica muito perto lá da onde que mexe com água e a água começa a cair aqui, ó, cair aqui dentro aqui, e aí dá um curto e através desse curto queima ele aqui, ó, tá? Atuador também isso acontece, né? O atuador ele fica, quando ele atua ali, ele faz o acoplamento do cesto com o agitador da máquina para fazer a centrifugação. Ó, esse carinha aqui que eu acabei de puxar aqui, ó, é ele que faz o acoplamento, tá vendo? Ó, ele arma. Ele faz isso aqui para dentro, ele puxa, ó. Ele é assim, aí na hora que você
liga lá para fazer o acoplamento, para fazer a centrifugação, ele puxa assim, ó, puxando a trava lá para fazer o acoplamento do cesto com agitador, para fazer a centrifugação. Então ele puxa e fica ali puxado, ó. Então ele esquenta e muitas vezes ele entra em curto. Aí quando ele entra em curto, ele dá o triac aqui. Esse triac aqui da eletrobomba e também do atuador, ele entra em curto, ele se abre, né? Então é um dos defeitos que dá. Ou ele abre de uma vez, ou ele dá um curto, ele interliga, que ele é assim, ó, normalmente aberto, tá? Ele é normalmente aberto. Ou ele dá um curto, e aí quando você pede a máquina para centrifugar, ele não fecha mais para dar o comando pro atuador, né, entrar em cena, ou a eletrobomba joga água para fora, ou ele não se fecha mais, porque ele deu um problema, ele não fecha mais, ou ele fecha e fica fechado direto. Quando você enfia a máquina na tomada, às vezes aconteceu isso com você, você enfia a máquina aí no cliente, aí na sua casa, enfia na tomada, você já escuta a eletrobomba jogando água de fora direto, só tira se você, antes de você ligar a máquina, ela já começa a entrar água, ou joga água para fora. Aí para parar você tem que tirar da tomada, senão ela não para. Ou então muitas das vezes você coloca lá na tomada, nesse caso aqui, os dois entram em ação ao mesmo tempo, né? Tanto o atuador como também a eletrobomba, né? Porque queimou o triac dela ali, ele se fechou e agora está passando energia direto. Ele é normalmente aberto, agora ele não abre mais, ele fica fechado direto. Então um dos problemas é ele entra em curto. Qual é o outro problema, Cleomar? Esse fio marrom que eu mostrei para você aqui, ó, que é o fio que vai lá no nosso atuador e também na nossa eletrobomba, ele também pode ocasionar, pessoal. E como é que eu sei? Cleomar, eu vim aqui, testei o triac tá bom, tá ok, mas mesmo assim, o nossa eletrobomba, ela não joga água fora. Ou o nosso atuador não arma, ou vice-versa, né? Mesmo assim, o triac, eu testei o triac, mesmo assim ele não joga água fora e ele não liga a eletrobomba, né? É um dos defeitos. Então, pode ser esse fio aqui apenas arrebentado, esse fio marrom. Como é que você faz? Eu já mostrei para você em outras aulas aí. Você coloca o teu multímetro na escala de bip, põe um lado nele aqui, no fio aqui, na ponta do fio, né? Aqui no conector. E o outro lado você vem aqui, ó, onde ele chega aqui no final do fio aqui, no nosso atuador, coloca aqui. Se ele der o bip, se ele apitar, tá ok, o fio tá bom. Se ele não apitar, já tá explicado, o fio tá quebrado, tá? O fio tá quebrado. Em algum lugar o fio tá quebrado. Você pode fazer a mesma coisa, coloca um lado aqui, né? Aí você fala assim, não, Cleomar, mas eu coloquei aí e o atuador funciona, mas a eletrobomba não funciona. Então é porque você colocou aqui no atuador, deu bip. Aí você tira daqui do atuador e coloca no fio marrom aqui na bomba. Com o fio aqui ainda. Não tira daqui. Tira só daqui do atuador e põe ali. Se der o bip aqui, esse fio aqui ele tá bom. Entende? Daqui pra lá ele tá bom. Tá? Porque perceba que o fio vai lá na eletrobomba e da eletrobomba que volta para cá pro atuador. Então esse fio ele tá quebrado aonde, Cleomar? Ele tá quebrado aqui para trás, tá? Então você coloca aqui na eletrobomba. Se deu o bip, esse fio tá bom. Aí agora eu quero saber o outro fio, que ele divide em dois, né? Eu coloco aqui no atuador e coloco aqui na eletrobomba. Você vai ver que ele não vai apitar. Ele não vai apitar. É por isso o que está acontecendo. Porque apenas esse fio que sai do atuador até na eletrobomba está queimado. Agora o fio que sai da eletrobomba até aqui na placa, tá bom. Tá? Ah, Cleomar, mas eu já testei o atuador, né? Já testei o triac, já testei o fio. Os dois fios, todos os dois deu continuidade, tá tudo bom. Mas mesmo assim o atuador não liga, ou a eletrobomba. Então o defeito tá no atuador, tá bom? No atuador. O defeito tá no atuador. Beleza? O defeito tá no atuador. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Então, pessoal, eu testei o triac, tá bom, testei a fiação, tá bom, mas mesmo assim o atuador não liga. Como é que eu vou fazer o teste? Você vai pegar o teu multímetro, vai colocar aí na escala de bip, ó. Deixa eu ver se eu acho um jeito melhor aqui pra você ver aí, ó. Pronto, dá pra ver a numeração lá, né? Então coloca o teu multímetro na escala de bip. Vem aqui, ó, nos dois pontos aqui do atuador. Tira os dois fios daqui, ó.
e você coloca de um lado e coloca do outro lá, ó. Olha o multímetro aí pra você ver, ó. Ó, ele vai ter que apresentar uma resistência aí, tá vendo? Ele tá apresentando uma resistência. Isso é normal, significa que ele tá bom. Agora, se você colocou de um lado aqui, ó, aqui no atuador, de um lado e do outro, e ele fez isso aqui, ó, ele apitou, ó, ele tá em curto. Ele não pode apitar. Se ele apitou, ele tá em curto, tá bom? Então, esse é o problema que ele não funciona, tá bom? Outra coisa também, outro defeito que ele dá. Você colocou aqui de um lado e outro, ele ficou quietinho ali, ó. Tá vendo? Tá vendo o multímetro aí? Tá quieto, né? Tá quieto. Aí você colocou lá, ele continuou quieto. Se ele continuou quieto, ele tá em curto também, ele não presta mais, tá? Ele tem que dar uma resistência aí, ó. Tá vendo? Ó, tem que dar essa resistência aí, ó. Tá vendo? 8 alguma coisa aí, tá vendo? 8 alguma coisa, 7 alguma coisa, tá bom? Ele tem que ficar variando aí, ó. Tá bom? Então, se ele deu alguma resistência aqui, tá ótimo. Se ele não deu nada, tá ruim. E se ele apitou também, ó. Colocou aqui, ele apitou, tá ruim também. Então, você arranca ele fora, coloca outro novo, resolveu o problema. A eletrobomba lá da mesma forma, tá? A eletrobomba da mesma forma. Deixa eu colocar aqui para mostrar para você como é que faz o teste ali na eletrobomba. Deixa eu voltar meus fios aqui de novo. Deixa eu voltar aqui. A eletrobomba aqui, ó, você vai tirar o conector, os dois conectores, né? Tira os dois conectores aqui, ó, e você vai fazer o mesmo processo. Com o teu multímetro na escala de bip, ó, na escala de bip, ó. Beleza? Você coloca de um lado, ó, coloca de um lado e do outro, ó. Viu que ele deu uma resistência lá, ó? Ó, ele deu uma resistência, tá vendo? Ele deu essa resistência aqui, tá falando que tá bom. Se ele desse isso aqui, ó, bip, tava em curto, tá? Tava em curto, ó. Viu? Ó, tava em curto. Beleza? Então, colocou aqui, tava em curto. Colocou aqui, não deu nada, tava ruim também, não presta. Aí você tira a eletrobomba e põe outra, tá bom? Então, esse é um dos defeitos. Qual é o outro defeito, Creomar, que faz? É esse que é o primeiro que eu falei pra você aí. Você coloca a tua máquina na tomada, coloca na tomada essa eletrobomba aqui, já dispara direto, ou o atuador já fica armando direto, né? Problema simples de resolver. Esse problema é simplesmente o triac aqui, ó. O triac da eletrobomba, que é o mesmo do atuador, que tá em curto, beleza? Lembrando que ele não entra em curto, ele não apresenta problema por ele mesmo. Se ele apresentou problema, tem alguma peça lá que está em curto. Ou a eletrobomba ou o atuador, tá? Então, nunca pega uma máquina com esse problema e troca apenas o triac, tá? Troca o triac, verifique também lá se tem algum fio aqui, ó, que está quebrado, está dando mau contato, ou se o atuador tá ruim, ou a eletrobomba. Porque se você trocar o triac aqui, pôr um triac novo e não fazer essa verificação e a eletrobomba estiver em curto, já ela vai funcionar, mas já ela vai queimar de novo o triac novamente. Aí você volta de novo para fazer o serviço, tá? Então sempre observe isso, tá? Esse aí foi mais um bônus aí para você nessa aula. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula aqui, né? A nossa terceira aula aí, que foi sobre o atuador, né? A peça aí responsável por fazer o acoplamento do cesto com um agitador da máquina na hora da centrifugação, né? Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Você que visualiza esses vídeos, não deixe de se inscrever no canal para ajudar a gente, tá? Um abraço para você e a próxima aula. Tchau, tchau.